Vivemos a maior pandemia da qual já se ouviu falar nos últimos séculos. Nenhum país, nenhuma ilha, por mais isolada que esteja, deixou de sentir seus efeitos. Todo o planeta se sente ameaçado por um vírus invisível, que destrói e pode ainda destruir milhões de vidas humanas, afetando economias e sociedades de uma maneira trágica. A América Latina tem assistido à derrubada de governos democraticamente eleitos, com a posterior ascensão de governos autoritários, eleitos de forma populista e com o auxílio midiático de fake news, manipulando a opinião pública. Governos que se comportam de modo indiferente às aspirações e às necessidades urgentes de seu próprio povo. Sendo assim, a nossa missão nesse contexto precisa ser a de reforçar as forças democráticas, especialmente aquelas provindas dos movimentos populares sociais, ajudando a construir uma democracia mais forte em que não somente os direitos humanos sejam respeitados, mas também os direitos ambientais sejam reconhecidos e promovidos. Ser missionário nesse contexto é estar próximo daqueles que lutam por estruturas políticas e sociais mais participativas, como propõem os movimentos indígena, quilombola, os que promovem a agricultura familiar, os sem terra e os sem teto, os movimentos de resistência à mineração e a seus efeitos para os territórios e suas populações. A pandemia exige de nós olhar mais profundamente a dimensão social e política da missão e resistir à promoção de formas de religiosidade fundamentalistas, voltadas apenas para o cultivo da interioridade e indiferentes à sociedade. As propostas do Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si precisam ser abraçadas com mais entusiasmo e determinação. Como missionários, precisamos rever os valores que sustentam a nossa existência comum. A economia existe para nós e, como tal, ela deve ter por função primeira promover a paz, a justiça e a qualidade de vida para todos. Competição e concorrência não são as únicas e infalíveis regras a governarem a convivência social. Cooperação e solidariedade são valores mais capazes de criar coesão social e inspirar nossas sociedades. Apesar das diferenças de cultura, de língua, de cosmovisões, e essa diversidade é a nossa riqueza, há valores comuns pelos quais precisamos lutar. A pandemia nos mostrou ainda quão frágil e vulnerável é a existência humana. Assim, precisamos prestar mais atenção à qualidade de nossas relações com Deus, com os outros e com a criação. A vida humana não é a única na qual reconhecemos dignidade moral. Há dignidade moral também na vida dos seres naturais, o que deve nos levar a reconhecer os seus direitos naturais. Rios, florestas, montanhas e animais também possuem seus próprios direitos, que precisam ser reconhecidos e respeitados. Se nós aprendermos a respeitá-los, construiremos uma comunidade de vida em que os humanos são apenas uma parte e nunca os donos nem os únicos. A ecoteologia precisa avançar com uma nova hermenêutica do Gênesis, em que o homem se descubra como um mero guardião chamado a cuidar, de tal modo que nos tornemos mais sensíveis àquilo que pode excluir, marginalizar e destruir em nossas relações com os outros e com toda a biosfera. Precisamos resistir e ensinar o povo a resistir à cultura do descartável, vendo as coisas dentro de uma cadeia de relação onde tudo está interligado. Um prejuízo infligido aos animais, aos rios, às florestas, atinge todo o ecossistema, assim como afeta toda a qualidade das relações humanas. A pandemia nos fez ver que a vida dos mineiros, dos moradores de rua, dos índios, dos ribeirinhos, dos moradores das favelas e das periferias é vista como secundária e pode ficar em risco.
Ser missionário é se opor a essa cultura fascista que promove marginalização e reafirma a desigualdade trabalhando pelo bem comum. A pandemia mostrou as deficiências dos sistemas públicos de saúde, mas, sobretudo, mostrou que a privatização da saúde deixa até as classes médias indefesas em situações como a que estamos vivendo. Ser missionário é trabalhar por um sistema de saúde mais abrangente e universal, acessível a todos, especialmente aos mais fracos e vulneráveis. Perdemos a nossa dignidade quando achamos que algumas vidas são mais importantes que outras ou valem mais que outras. Esquecemos que a condição humana é universal. A pandemia mostrou ainda que uma economia baseada somente nas leis de mercado, encorajando cada vez mais o consumo, pode ser destrutiva para a sobrevivência da humanidade e a integridade do planeta. Talvez tenhamos nos esquecido do comum e insistido demais no individual. Como missionários, precisamos trabalhar mais por uma economia de solidariedade e cooperação, criando cooperativas e associações, reforçando os laços comunitários. Talvez tenhamos colocado esperanças demais no avanço da tecnologia, em nosso próprio poder e autossuficiência, ao invés de trabalhar pela solidariedade, cooperação e fraternidade. Talvez tenhamos de repensar a sobrevalorização da liberdade individual e focar mais a responsabilidade individual na construção do bem comum. Talvez tenhamos de rever nossos programas escolares e universitários, especialmente nas universidades católicas e verbitas, para buscar e construir formas alternativas de viver e de habitar sobre a Terra. Talvez precisemos mudar o foco da pesquisa e das tecnologias para salvar vidas, construir justiça e paz, e não deixá-las serem usadas para promover guerras e novas formas de colonialismos. Que o sofrimento causado pela pandemia por toda parte e a perda de tantas vidas inocentes nos ensinem que outro mundo é possível e que isso depende somente de nós. Como missionários, precisamos ser profetas desse novo mundo.